Bom dia, muito bem-vindo ao canal da Igreja Aliança de Alphaville. Eu sou o pastor Marcos. É uma grande alegria ter a sua companhia nessa manhã de domingo, em que temos mais uma vez a oportunidade de estarmos diante da palavra de Deus para ouvir o que Deus tem para dizer a nós nesta manhã. Eu queria convidar você a ler um texto da palavra de Deus que está no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, que fala sobre Cristo acalmando uma tempestade. Com certeza a gente precisa de Cristo hoje acalmando as tempestades que têm se formado na nossa sociedade, na nossa vida, ao redor de nós. E Cristo é esse, Cristo pode, sim, acalmar as nossas tempestades. Por isso eu quero ler com você esse texto que tem tocado meu coração nesses dias. E eu espero que ele possa trazer para você e para a sua vida conforto, refrigério, alegria, força, ânimo e esperança para a sua vida, ok? O texto do capítulo 4, ele está num contexto de Jesus contando algumas parábolas. Jesus ficou o dia inteiro, praticamente, ao redor de uma grande multidão, na verdade, no meio de uma grande multidão, cercado por uma multidão, e ele precisou se refugiar, vamos dizer assim, ou entrar num barco, se afastar um pouquinho da praia para poder falar com a multidão. E ele contou algumas parábolas. Ele falou da parábola do semeador que saiu para semear. Ele contou da parábola do semeador que semeia, depois dorme, acorda e aquela semente frutifica, cresce, produz frutos e depois chega o dia da colheita. Ele também contou a história de uma mostarda, que uma pessoa planta uma semente de mostarda, que é pequenininha, parece a cabeça de um alfinete, bem pequena, mas aquela pequena semente plantada se transforma numa árvore, que serve inclusive para refúgio de pássaros. Então Jesus está ensinando a multidão a respeito do reino de Deus. O reino de Deus chegou. O reino de Deus está ali, na pessoa de Jesus Cristo. E Jesus precisa explicar para as pessoas o que é o reino. Com o que ele vai comparar o reino. Então ele sabe, ele diz, o reino é igual uma pessoa que planta, que lança semente. Algumas sementes vingam, outras não. Existem pessoas que recebem a palavra de Jesus, que acolhem essa palavra e que vão segui-lo. Vão crer nele, pôr a fé nele e vão segui-lo confiantemente. Essas são aquelas que produzem frutos. Mas existem pessoas que não creem, existem pessoas indiferentes, existem pessoas que não querem compromisso. Jesus sabe disso. Ele diz, olha, o reino vai provocar nas pessoas muitas coisas, muitas reações, mas sempre terão aqueles que creem. Sempre encontrará abrigo nos corações de algumas pessoas. Jesus diz também que um dia o reino vai crescer, vai frutificar e vai chegar o tempo da colheita. Colheita fala também de separação. Colheita fala de juízo, é assim. Aqueles que creem, aqueles que seguem Jesus, esses ficarão com Jesus. Serão abraçados por ele. Jesus sabe disso. Jesus também disse que o reino começa pequeno, como uma semente de mostarda, mas o reino vai crescer. O reino vai se expandir, o reino vai ser surpreendente. Começou com aquele Galileu, com aquele Nazareno, com aquele homem simples e humilde do povo, que está ali pregando, mas que é rejeitado e que é muitas vezes desprezado pela elite. Mas aquele homem simples carrega o reino de Deus. E esse reino vai vingar
e esse reino vai crescer, e esse reino vai alcançar muitas nações, muitos povos. E é isso que está acontecendo. Depois de ensinar a multidão, Jesus diz aos seus discípulos: agora vamos atravessar o mar da Galileia, vamos para o outro lado. E aí, quando eles entram no barco, diz o texto aqui, no verso 35 do capítulo 4 de Marcos: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco de forma que este foi se enchendo de água. Eles obedecem à ordem de Jesus, eles entram no barco e eles vão atravessar para o outro lado do mar da Galileia. E Jesus está cansado, Jesus está exausto. E Jesus diz: eu quero ir para o outro lado. E quando eles estão em alto mar, uma grande tempestade se formou. O vento começou a agitar. O vendaval começou a agitar as ondas e as ondas se lançavam sobre o barco. Esses homens que eram marinheiros, que eram pescadores, que estavam habituados a lidar com o mar, se veem agora envolvidos ou no centro de uma tempestade, o mar agitado, o vento agitado, as ondas enchendo o barco de água, eles remam desesperadamente, eles tentam de todas as formas se manterem vivos e conseguirem atravessar a tempestade, mas a tempestade é forte, a tempestade é grande, a tempestade vai naufragar o barquinho. E olha só, diz o texto no verso 38, Jesus estava na popa dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Mestre, como é que o senhor pode estar dormindo diante de uma tempestade como essa? Nós estamos aqui lutando com todas as nossas forças. Estamos lutando com todos os nossos recursos. Estamos aqui usando todas as nossas experiências. Somos homens treinados, somos homens capacitados, mas a tempestade é muito grande, mestre. E o senhor, dormindo, o senhor não se importa. O senhor não se importa com a nossa morte. O senhor não se importa que a gente vai naufragar aqui? O senhor não está percebendo o que está acontecendo? Muitas vezes, diante da tempestade, a gente não se sente assim. Diante do caos, diante da turbulência, onde está Deus? Ele se importa comigo, Ele se importa com a minha vida. Será que Ele está vendo o que está acontecendo? Será que Ele está distraído? Será que Ele está tirando um cochilo? Cadê Deus nessa hora? Cadê o poder de Deus agora para se manifestar aqui nesse momento? Esses homens estão totalmente tomados pelo medo e pelo pavor. E pela experiência que eles têm. A situação já fugiu do controle, eles vão afundar. Eles vão morrer ali naquele mar. E eles chamam Jesus e clamam dizendo: Mestre! E aí sabe o que acontece? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Imagina Jesus levantando. Você acha que ele levantou apavorado? Ele levantou agitado? Calmamente ele levanta. E ele disse ao vento e ao mar: Aquiete-se, acalme-se.
e fez-se uma grande bonança. Tudo se acalmou, tudo se aquietou. Quem sabe na sua vida hoje você esteja vivendo uma situação assim de caos, de agitação, de tempestade. Você não está vendo saída, você não está vendo solução. Quem sabe a tempestade já atingiu o seu barquinho, já atingiu a sua vida. Quem sabe a tempestade atingiu a sua saúde, ou atingiu a sua casa, o seu lar, o seu casamento, os seus relacionamentos. Quem sabe a tempestade chegou na sua empresa. E o que você está sentindo agora? O que é que o seu coração está sentindo nesse momento? Medo? Assombro? O que é que você tem feito? Você tem lutado de todas as formas, você tem remado o barco, mas parece que não resolve. E talvez você esteja perguntando, cadê Deus nessa hora? Cadê Jesus nessa hora? E Jesus levanta calmamente, repreende o mar, repreende o vento e faz-se uma grande bonança. O mar, na Bíblia, tem essa ideia de agitação, essa ideia de caos, essa ideia de tumulto, transtorno, de maldade até. São as forças do mal, a força do caos se levantando. Esse texto nos remete à vida de Jesus, que foi assim. Jesus era cercado por uma multidão que queria milagres, que queria pão, que queria peixe, pessoas que queriam o máximo que ele podia dar. Pessoas que também o criticavam, pessoas que zombavam dele. E houve um tempo na vida de Jesus que ele foi envolvido numa grande tempestade. Quando ele terminou de orar, ele foi preso. Foi preso e foi levado para julgamento à noite. Passou a noite sendo julgado, interrogado, com falsas testemunhas. Ele foi esbofeteado. No dia seguinte, ele foi conduzido até Pilatos. Pilatos olhou para ele e não deu muito valor para Jesus. E Pilatos manda Jesus para o rei Herodes. Herodes queria conhecer Jesus. Herodes olhou para Jesus e menosprezou Jesus, zombou de Jesus. Herodes tirou a sua capa real e colocou sobre Jesus, dizendo, agora parece que você é rei. E depois de zombar de Jesus, ele manda Jesus de volta para Pilatos, nesse ping-pong. E Jesus vai para Pilatos e lá ele de novo é confrontado. E quando Pilatos se apresenta Jesus diante da multidão, dizendo, quem vocês querem que eu solte, Barrabás ou Jesus? A multidão, como um mar agitado, grita, solta Barrabás, crucifica Jesus, solta Barrabás, crucifica Jesus. É o caos se instalando na vida de Jesus. A agitação, o mar da injustiça, o mar do complô, o mar da humilhação, a agitação, a tempestade se abateu sobre a vida de Jesus. O caos. Jesus é açoitado, Jesus é espancado, Jesus é humilhado, Jesus é conduzido, ou ele vai ao Gólgota, ao caminho da crucificação, carregando a sua cruz, mas ele cai, ele está fraco, ele não dormiu à noite, ele não comeu, ele não se alimentou, ele está abatido, fisicamente abatido. A multidão está do seu lado gritando, zombando. E ele é conduzido até aquele lugar, o lugar da crucificação, onde ele é pregado numa cruz, ele é erguido e ele é exposto
ao ridículo. Nesse caos todo, todas as forças do mal, todas as forças para destruir Jesus se reuniram numa grande tempestade, agitando tudo, como um grande tornado que vai passando e vai deixando destruição. Eles invadiram a vida de Jesus, eles cercaram Jesus, mas Jesus foi firme. Jesus morreu, foi sepultado, mas no domingo de manhã, no terceiro dia, ele aparece vivo. Jesus venceu o caos. Jesus venceu o mar agitado. Jesus venceu todos os ventos e todas as forças contrárias à sua vida. Todos os monstros que se levantaram para o devorar, ele permaneceu firme, convicto, e foi até o fim, e venceu, e está vivo. Portanto, esse texto me ajuda a entender alguns momentos da minha vida, quando eu estou agitado, quando eu estou me sentindo conduzido por uma tempestade de sentimentos, de emoções, ou quando a situação ao redor parece que está fugindo do controle. Eu olho para Jesus, eu vejo Jesus e eu clamo por Ele, porque Ele sabe o que é uma tempestade e Ele sabe como acalmar uma tempestade. E quando eles clamam para Jesus, Jesus se levanta e acalma a tempestade. Você tem clamado por Jesus, você tem aguardado em Jesus, você tem conduzido a sua vida nessa confiança, expectativa de que Jesus, que venceu, pode te dar vitória? Então, diz o texto, então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Agora Jesus olha para os seus discípulos e diz, vocês ainda não têm fé? A pergunta que eles fizeram para Jesus, o Senhor não se importa conosco? A gente vai morrer, o Senhor não se importa? A pergunta de Jesus é, você ainda não tem fé? Você não crê que eu estou no barco? E quando eu estou no barco não tem naufrágio? Você não crê? E eles ficaram apavorados agora. Não com a tempestade, mas apavorados para dizer, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse homem? Quem é esse homem que tem essa autoridade? É o Filho de Deus, é aquele que trouxe o reino, é aquele que está fazendo nova todas as coisas, é aquele que entra no caos, é aquele que é envolvido pelo caos, mas que ressurge vitorioso. Esse é o Cristo, esse é Jesus, inigualável. Esse é o Jesus vitorioso, ressurreto. E eles tinham que aprender a confiar e a conhecer Jesus. Esse é o nosso desafio, é o desafio da nossa vida, conhecer Jesus, nos aproximarmos mais e mais de Jesus e sabermos crer nele, colocar toda a nossa esperança e toda a nossa convicção nele. E ainda que a tempestade nos envolva, ela não vai nos derrotar, ela não vai nos levar ao naufrágio, porque Cristo está conosco, Cristo habita em nós, por meio do seu Espírito Santo. É isso, querido. Talvez o caos tenha entrado já na sua vida, você está vivendo esse momento. E eu quero deixar essa palavra com você. Jesus é aquele que acalma o coração, acalma a nossa mente, acalma nossas emoções, traz bonança. Jesus é aquele que sofreu, mas venceu, está vivo, e está aqui, está conosco,
está com você. Amém? Espero que você possa experimentar essa paz no seu coração. Em meio a toda essa turbulência, em meio a toda essa confusão e esse caos, o reino de Deus continua. O reino de Deus cresce. O reino de Deus se desenvolve. O projeto de Deus continua indo de vento em popa. Nada pode barrar o reino de Deus, nada pode destruir o reino de Deus. E se você está no reino, você então é mais que vencedor. Amém? Um dia, com certeza, um dia, esse meu corpo também vai para a sepultura, assim como Jesus foi. Um dia ele vai ficar lá. E pode parecer que o caos venceu. Pode parecer que a morte venceu. Mas assim como Jesus saiu do túmulo e ressuscitou, nós temos a promessa que todos aqueles que creem em Jesus ressuscitarão também. Terão de volta o seu corpo, terão de volta a sua vida, terão de volta. Por quê? Porque Cristo nos garante a vitória sobre o caos da morte, sobre o caos do pecado, sobre o caos da escravidão do mal. E eu quero terminar esse texto lendo para você um último texto aqui, que está em Apocalipse 21, verso 21. Olha que texto maravilhoso. Diz assim: então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Novo céu, uma nova terra. Tudo novo, restaurado, porque Jesus veio para restaurar. Jesus veio para fazer tudo novo, e vai fazer, e já está fazendo. Mas nesse tudo novo, novo céu, nova terra, o mar não existe. Não existe caos. Não existe agitação. Não existe monstros, não existem mais maldade, não existe mais nada que o mar simbolize. Por quê? Porque tudo se fez novo. É isso aí. Você e eu, e todos os que creem em Jesus, estamos nos dirigindo, estamos sendo conduzidos pela fé para esse novo céu, nova terra que não tem mar. Amém? Portanto, hoje, nesse mar agitado, não perca a sua fé. Fique firme. Creia, creia, porque um dia o mar não existirá mais. Amém? Pai amado, obrigado pela Tua palavra nesta manhã, que o nosso coração possa ser aquecido, fortalecido, renovado por esta palavra. Eu sei, Deus, que há muita tempestade hoje, há muita coisa acontecendo, Pai, na vida das pessoas, no lar, nos relacionamentos, Pai. Um caos se estabelecendo em vários lugares. Mas o que nós pedimos, Pai, é que aumente a nossa fé. Aumente a nossa fé no Senhor Jesus. Aumente a nossa fé na Tua palavra. Acalma, Senhor, o coração aflito. Acalma, Senhor, as emoções. Senhor, traga bonança. Aquiete-nos, Senhor. Ajuda-nos a nos aquietar, porque o Senhor tem controle e tem autoridade sobre todas as coisas. O Senhor enfrentou o caos, Senhor. O Senhor enfrentou o caos de todos os jeitos, de todas as maneiras que o caos poderia te atacar. O Senhor enfrentou e venceu. Por isso nos conserva, Senhor, em meio ao caos, à tempestade, à dificuldade, o medo, a ansiedade, em meio a todos esses momentos e situações que nos cercam, Pai. Que a gente possa olhar para o Senhor e entender e crer que o Senhor se importa com cada um de nós. Essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido, Pai. Traz bonança, traz paz aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Muito obrigado pela sua companhia aqui nesse domingo. Espero que você tenha sido abençoado por essa palavra. Se você sentir de compartilhar com outras pessoas, fique à vontade, pode compartilhar com quem você quiser. Se você ainda não se inscreveu no canal da igreja, você pode se inscrever aqui embaixo. E se você quiser receber notificações do canal, você pode clicar no sininho e ativar o sininho também. Ok? Se você tiver alguma dúvida, algum esclarecimento, eu vou deixar aqui embaixo o e-mail da igreja. Você pode nos mandar uma mensagem que nós teremos muita alegria de responder. Ok? Então, que Deus te abençoe, que você tenha uma semana maravilhosa na companhia do Cristo, que acalma a tempestade. Fique com Deus na paz de Cristo Jesus. Amém.